Esse carro aqui, por exemplo, que eu fui buscar lá em Curitiba, eu tô aí há pelo menos umas 3 semanas olhando o carro. Já olhei acho que uns 20 carros. Nenhum deu certo. Nenhum, como é que eu posso dizer? Nenhum tava dentro das características. Porque como eu vou comprar um carro, igual esse daqui, eu vou ter que montar ele. Eu comprei esse daqui, eu vou fazer o quê? Vou levar para mecânica, trocar todos os filtros, trocar correia, rolamento, trocar exatamente tudo, fazer amortecedor, fazer tudo que precisa fazer. E aí eu vou vender o carro para o cliente. Ao cliente comprar o carro quebrar na mão do cliente, o cara vai voltar aqui e vai brigar comigo. Então assim, é complicado. Eu tenho que comprar um carro legal como se eu estivesse comprando para mim. Porque não adianta eu vender um carro meia boca aí e depois me dar maior problema. Fala galera, é o seguinte pessoal, hoje eu vou falar com vocês sobre escolha de um bom veículo. Como você vai escolher um carro bacana para você montar teu motorhome, tá? Antes de mais nada, já clica aí no joinha, clica no inscreva-se, você que não é inscrito aqui no canal Motorhome o Sonho. Galera, eu tô aqui com 3 carros, tá? Tô com uma Sprinter 312 ano 2000, é um carro extremamente raro, tá? As últimas Sprinter que saiu ali desse modelo foi justamente no ano 2001 saiu esse modelo 312, e tô com uma 313 ano 2007, tá? Tem uma 313 2007 também aqui do lado. Eu vou mostrar esses carros para vocês e vou mostrar as características do que seria um bom carro, como você garimpar um carro desse, como você olhar os detalhes de mecânica, de funilaria, olha todos esses detalhes aí para você conseguir escolher um bom carro, montar um motorhome e o teu sonho não virar um pesadelo. Porque se você escolher um carro ruim que só quebra, só dá problema, vai ser complicado aí para você continuar sonhando com um carro que só quebra, correto? Então vou mostrar os detalhes para vocês. Costa para cá, Michelangelo. Esses dias eu saí com o Michelangelo para a gente garimpar um carro. Tá? A gente saiu procurando o carro e eu gravei um vídeo, dei algumas dicas e o pessoal pediu para gravar o segundo vídeo, que no caso é esse vídeo aqui, aonde eu vou mostrar os detalhes. Então, sem mais delongas, já vou direto ao assunto. Um dos fatores que eu olho no carro para dizer se eu vou comprar ou não, o primeiro fator que eu olho é o que? O carro não pode ter podre. O que seria podre? É o ferrugem, aquele ferrugem por baixo. Geralmente, corta aqui, Michelangelo. Se falando de Sprinter 313, todos os carros na verdade, né? A parte que mais sofre com a questão do podre é justamente essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte aonde a roda fica jogando lama aqui embaixo. Então, por exemplo, se você tem um carro que era do litoral, que anda muito próximo à areia do mar, um local onde tem muito sal, você tá andando com o carro e a roda vai jogando terra aqui para baixo, vai jogando areia, e essa areia contém sal. Então é muito comum mesmo você pegar carro do litoral, onde essa parte de baixo aqui, ela tá toda podre. Lucas, então se o carro tiver podre, perdeu o carro? Não que perdeu o carro, mas um carro podre, você pode arrumar o mago dos funileiros aí. Vai ser bem difícil o cara fazer uma recuperação e ele ficar 100%, tá? Então, primeira característica que eu olho é essa questão do podre. Então, qual que é os locais que eu mais analiso? Essa parte de baixo, tá? Essa parte de baixo aqui atrás, ó. Essa parte de baixo aqui atrás também eu analiso friamente. Então, como vocês podem ver, esse carro aqui, ó, é um carro que está com todas as características originais. Logicamente é um carro 2007, então ele está sujo por baixo. Ele está bem sujo, mas
dá pra ver claramente que ele não tem nenhum podre. Não tá... A lataria não tá se dissolvendo, né? Você pega carro desse ano aqui, que essa parte de baixo aqui, ó. Essa parte de baixo aqui já tá toda podre. Ó, essas partes aqui, ó, são partes que a gente costuma dizer que são caixas de ar. Por que caixas de ar? Porque aqui dentro é oco, né? Então, geralmente por trás aqui tem umas tampinhas. E isso daqui fica tudo oco, é a lataria, a parte oca. E vai juntando areia lá dentro e geralmente apodrece. Então, você pegar um carro aí, existe carros com 3, 4 anos de uso que ele já está apodrecendo essas partes de baixo, tá? Porque é uma região onde acumula sujeira. Então, a parte principal que eu olho no carro é isso. Segunda parte que eu analiso friamente, é a questão das laterais. Se falando de van, é um carro que tem muita lata, né? Lata, é muito grande a lata dele. Então, você pega um carro desse aqui, ó. Você analisa que a lata dele, ó, é somente lata. Não tem massa. Então é outro detalhe que eu olho muito. Um carro que não tenha sido reformado muitas vezes, um carro que não tenha sido batido, porque muitas vezes o pessoal bate essas laterais. É muito comum, você pega um carro 2007 como esse daqui, cara, dificilmente é a coisa mais rara você encontrar um carro 2007 que nunca bateu a lateral. Quando bate a lateral, dependendo da gravidade dessa batida, se for uma pequena colisão, existe a técnica correta de reformar ele. É puxar direitinho com a espota, de repente trocar a lata. Mas muitas vezes o pessoal não faz isso. O pessoal faz o quê? Mete uma massa ali, pinta por cima, e aí, questão de pouco tempo, aquela massa começa a estourar. Então, esses são os detalhes assim principais que eu já analiso logo de cara. Externos, não é? Exatamente. Se eu chegar em um carro, ah, nossa, mas a pintura tá bonitinha, a pintura tá perfeita. Beleza, não é a pintura que eu quero saber. Porque a pintura, você refaz ela e o carro fica novinho. Mas a lata... Aquele lá do vídeo anterior estava nesse nível, né? Aquele que no vídeo anterior lá, que o Michelangelo saiu para garimpar o carro tava desse jeito. Se chegava, era um carro prata, pintura, coisa mais linda. Mas é um carro que tava cheio de massa. É um carro que você olhava por baixo ali e ele tava bem podre. Então assim, um leigo vai chegar e já vai comprar logo de cara. Nossa, a pintura tá boa, mas não é só de pintura. Eu particularmente analiso a lataria. Primeira coisa, a lata. O carro passou no teste da lata, aí vamos olhar a parte mecânica, tá? Então, ó, por exemplo, uma coisa que eu analiso friamente, ó. Você pegar um carro 2007, que as partes, ó, esse carro aqui, eu fui buscar ele em Curitiba. E do jeito que eu peguei, ele tá aqui. Não limpei, não fiz nada. Então você vê que o carro tá inteirinho. Você vê que a porta, ó, a porta tá fechando bem, abre bem. O alinhamento de porta, essa porta ela tá suja desse jeito porque ele tinha até uma borrachinha aqui, aqueles macarrão que o pessoal coloca aqui para proteger. Então você vê o alinhamento de porta tá legal, é o que eu olho. Aí, se tratando de parte mecânica, já é a segunda parte que eu vou olhar. Eu vou abrir o motor para me mostrar para vocês aqui. Então, eu vou mostrar o carro exatamente do jeito que estava, sujo, do jeito que eu peguei. Eu gosto de comprar carro assim, ó, sujo. Porque o carro sujo, ele não tem assim, como é que eu posso dizer? Não foi passado nenhuma maquiagem nele, né? Se tiver vazamento, você vai ver. Se ele tiver, você vai ver tudo. Então, primeira característica que eu olho é a questão das abraçadeiras do carro. Então, como vocês podem ver, ó, essa abraçadeira aqui, ó, ainda é uma abraçadeira original, ó. Ainda tem o símbolo da Mercedes nela aqui, ó. Você vê que as cabeças de parafuso, ó, elas ainda estão, como é que eu posso dizer?
ela tá com pouco vestígio de desgaste. Que sofreu alguma manutenção severa. Exatamente. Então você pega carro 2007 desse ano aqui, por exemplo, que os parafusos já estão tudo estragado. A capinha da turbina. Essa capinha de alumínio da turbina que geralmente não tem, né? Então você vê, ó, o filtro de combustível aqui, ó, o filtro de combustível, todas as abraçadeiras em original. Tem o filtro Racó, geralmente você encontra o Sprinter desse ano aqui, que os caras falam que, ah não, o filtro Racó não precisa, porque ele dá muito problema, acende muito o sensor lá no painel, aí os caras eliminam. Elimina por quê? Porque tá acendendo o sensor, aí os caras eliminam, arranca o sensor e o problema não resolve. Então assim, são gambiarras que os caras vão fazendo, que é complicado você comprar carro desse jeito. E por falar nisso, Lucas, qual é o problema eliminando esse filtro que você está falando aqui? É um pré-filtro, na verdade. Exatamente. Né? Qual é o problema que eliminando esse cara vai gerar para esse e o resto do motor inteiro? O que acontece? Primeiramente, por que os caras eliminam filtro Racó? O filtro Racó ele tem um sensor aqui embaixo e é o sensor que faz acender a luz do EDC lá no painel. Essa luz do EDC, toda vez que ela acende, o que acontece? O carro automaticamente recebe uma mensagem lá no computador, no módulo, e ele perde potência, o carro fica fraco. Aí o que os caras fazem? Arranca o filtro, arranca o sensor, o sistema para de mandar mensagem lá para o módulo e o carro não perde potência mais. Mas o carro, em tese, para de perder potência, mas a um longo prazo ele perde potência de vez. Por quê? Porque começa a vir toda a sujeira para os bicos ali, para o sistema. Então, esse carro ele tem o pré-filtro, que esse daqui é o separador de água, né? O nosso combustível aqui no Brasil não tem uma qualidade muito boa. Então, primeiramente passa pelo separador de água. É um filtro que você tem que drenar ele. Aqui embaixo aqui, ó, você drena com a mão aqui. Aqui embaixo aqui, ó, tem um negocinho aqui, você desrosqueia. Você vai desrosquear e ele vai descer a água. Geralmente você tem que fazer isso de manhã. De manhã vai sair, tá? Você abre um pouquinho ali, deixa sair um pouquinho de água e depois fecha de novo. E geralmente ninguém faz isso com carro a diesel. E aí a longo prazo vai sujando tudo. E aí sujou um bico desse daí, não é? Já sabe qual é o preço. Exatamente. Então são detalhes que eu olho no carro antes de comprar, para mim saber quanto que eu vou gastar depois. Então, se é um carro que não tem esses detalhes, logo de cara eu já sei que eu vou gastar uma grana com bico, para pelo menos fazer uma revisão de bico. E esses bicos eletrônicos, eles não aceitam muita revisão. Geralmente é troca. Você leva qualquer bombista aí, é bico eletrônico, ó, não fica bom fazer troca do elemento que eles falam, né? Já troca direto, que é um negócio bom, troca o bico. E você vai trocar um bico desse aí, você vai gastar aí uns 6 mil reais. Então, se você vai comprar um carro desse, você já tem que pensar. Se eu precisar trocar bico, vai uns 6, 7 mil. Se falando de Sprinter 313. Se a gente for falar de 415, a 516, 416, que é as mais novas, vixe, aí é bem mais. Você vai fazer uma troca de bico aí, você vai gastar 15, 20 mil reais. Fácil. Não é fácil. Então, galera, são detalhes que a gente vai olhando. Esse carro aqui, por exemplo, que eu fui buscar lá em Curitiba, eu tô aí há pelo menos umas 3 semanas olhando o carro. Já olhei acho que uns 20 carros. Nenhum deu certo. Nenhum, como é que eu posso dizer? Nenhum tava dentro das características. Porque como eu vou comprar um carro, igual esse daqui, eu vou ter que montar ele. Eu comprei esse daqui, eu vou fazer o quê? Vou levar para mecânica, trocar todos os filtros, trocar correia, rolamento, trocar exatamente tudo, fazer amortecedor, freio, fazer tudo que precisa fazer. E aí eu vou vender o carro para o cliente. Para o cliente comprar o carro quebrar na mão do cliente, o cara vai voltar aqui e vai brigar comigo. Então assim, é complicado. Eu tenho que comprar um carro legal como se eu estivesse comprando para mim. Porque não adianta eu vender um carro meia boca aí e depois me dar maior problema. Então, não é fácil encontrar. Por isso que eu falo para vocês, na hora de comprar um motorhome, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? Se informar, assiste os vídeos, anda vai em oficina mecânica especializada em van, pega dicas, como que funciona. Não compra por impulso não, porque tá cheio de canal aqui no YouTube da galera reclamando, perrengue, que o carro quebrou. Aí tem uma galera que gosta, né, Michelangelo, de
Gera audiência, né? Gera o conteúdo que eles gostam, né? De ficar montando perrengue. Eu não gosto. Eu gosto de viajar o famoso catavio, né? Eu gosto de viajar e não ter problema. Gravar só as coisas boas, só coisa boa. Coisa ruim eu sei que tem, mas assim, o foco é tentar minimizar o máximo possível as coisas ruins. Senão a viagem ou a construção fica desagradável, né? E até mesmo dentro disso aí que você está falando, que você olhou 20 carros, você não está se deixando levar pela emoção, que você viu muito carro bonito como aquele lá que a gente viu no vídeo. Um carro bonito que eu, leigo, abraçaria aquele BO. E você não abraçou esse BO. Exatamente. Não é? E até mesmo um dos momentos ali foi na hora da partida, né? Sim. Galera, curtiu esse vídeo aqui, já clica no joinha. Você que tem um amigo que está procurando esse carro, já manda para ele. Se você quer mais assuntos referente à manutenção de carro, compra de carro, essas coisas, comenta aí embaixo que eu vou estar gravando mais vídeo nesse sentido. Se vocês querem isso, eu vou mostrar para vocês. Tamo junto, forte abraço, positividade sempre. Valeu!